Olá, tudo jóia? Estudou a lição? Não? Então nós vamos ter que estudar junto, hein? Vamos recapitular junto. Para você que não tem lição, mais uma vez, olha, o Kevin vai colocar aí um telefone. Eu sei que nós já estamos na metade do nosso trimestre. Tá difícil de arrumar uma lição para você para esse trimestre, mas se você quiser, a gente manda um xerox para você. Ou então, sabe o que você já faz? Já fala, eu quero a lição do próximo trimestre. E o Kevin já vai anotar o teu nome, teu endereço, para a gente já fazer o pedido da lição e mandar para sua casa, tá certo? Você não pode ficar sem lição. Os nossos alunos da nossa classe têm que ter lição para acompanhar, porque é muito mais fácil quando a gente estuda e recapitulamos juntos a lição. Vai ser um prazer muito grande enviar uma lição para você. Um prazer maior ainda é ter você sempre com a gente, tá? Curta, compartilhe, manda um recadinho para a gente. A gente está sempre junto aqui, um orando pelo outro, um passando o conhecimento para o outro, certo? E relembrando, se você quiser, pessoalmente pode vir aqui na igreja, que aqui nós temos várias classes de professores que você vai gostar muito, tá bom? Então, nós estamos convidando você. E lembrando, lembra o Grande Conflito? A nossa lição toda está pautada também no livro Grande Conflito. Se você ainda não tem esse livro, por favor, pede para a gente que a gente manda. Se quer dar para alguém, a gente manda também e vai para a tua casa gratuitamente. Olha, de graça. Hoje em dia, de graça, nem injeção na testa, para você ver como a gente aqui é bonzinho. Essa classe aqui é 10, né? A gente não dá mais coisa para você porque a gente não tem, senão daria tudo, né, Elton? É verdade. Não é, Joel? Concordo. A gente só tem isso aqui, a gente dá o que tem, não tem? Mas nem Que livrão, né? Nem prata e nem ouro a gente tem, né? Isso, mas o Grande Conflito a gente tem, entende? Se você quiser o Grande Conflito para repartir com alguém, fale com a gente, manda aí no nosso WhatsApp que a gente vai mandar para você. Um beijão para todos vocês que nos acompanham, tá certo? Para nós é um prazer muito grande ter você aí. Meninos, então estamos aqui para mais uma lição, a 7ª lição desse trimestre. E como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. E você, Elton? Estou ótimo, muito feliz com essa lição maravilhosa, de estarmos estudando ela, né? Muito importante, muito valiosa. E como a gente aprendeu, né, nessa metade da lição, como a palavra de Deus ela tem sido perseguida, mas como Deus tem sido um exímio salvador da palavra. Hein? Amém. E tem pessoas, Joel, que têm dúvida, né? Será que essa Bíblia aqui foi Deus mesmo que revelou? A lição do trimestre é uma lição que analisou muito profecias, né? Cumprimento das profecias, e quando a gente olha por esse ângulo, não tem como... Não tem dúvida, né? Não tem. Não. Homem nenhum ia ser tão exato como a Bíblia é, como a profecia é, né? Uhum. E a lição hoje, nós estamos na lição 7 já, hein? Lição número 7. Diz assim, motivados pela esperança. Mas antes da gente entrar no assunto que é fantástico, vai falar muito ao seu coração, o Joel, certo, Joel? Você vai orar para a gente, você que está em casa, ora junto com o Joel, ora junto comigo, com o Kevin, com o Elton, pedindo a bênção de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, e interceda por nós também, tá? Que Ele vai estar orando por você, pedidos e desejos que você necessita, Deus sabe o que você precisa, vamos orar juntos e Deus vai fazer com que o melhor aconteça para você, tá bom? Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, damos graças a Ti, Senhor, nesse instante, porque o Senhor é bom para conosco. Amém. Suas misericórdias se renovaram nesta manhã, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Estamos aqui neste momento, tendo a oportunidade mais uma vez de abrirmos a Tua Palavra, recapitularmos aqui a lição da Escola Sabatina, que é uma bênção, que tem por objetivo nos fortalecer, nos dar crescimento espiritual, e essa lição principalmente que tem revelado muito do que o Senhor fez e fará por nós. É verdade. Que as mensagens contidas aqui possam, primeiramente, nos fortalecer, mas ser estendidas também a todos os que nos assistem, que possam aproveitar este momento, refletir, analisar e ver que nós temos um Deus amoroso que conduz toda a história. Amém. Entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos uma bênção especial sobre nós aqui para que possamos falar iluminados e inspirados por Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Motivados pela esperança. O verso nosso, você que está aí, olha, tem uma Bíblia, vai para o celular, tem a Bíblia no celular, cavuca lá que você vai achar Isaías 25, verso 9. Isaías 25, verso 9. Lá diz assim,
naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ô Joel, eu não sei você acabou com mais bonito, né? O Elton também é um bonitão. Eu era feio pra caramba e não mudei nada. Então, quando a Mike me falou um dia que ia me visitar lá em Joinville, eu falei, será que ela vai visitar mesmo? E eu fiquei naquela espera, e vou falar para você, eu fui até no cabeleireiro, fiz o cabelo, não adiantava nada, né? Porque eu usava um black pau meio doido, tinha um pega-rapaz aqui, tipo, sabe um troço assim? Ele chamava de pega-rapaz, eu tinha esse pega-rapaz, mas eu estava lá, tudo prontinho, esperando alguém que, graças a Deus, hoje é minha esposa. Ou seja, esperança, né? E a lição nossa vai falar sobre esperança. Esperança só move a questão do relacionamento entre duas pessoas, tipo homem e mulher, ou tem mais abrangência? O que vocês acham? Tem mais, né? E essa esperança que nós vamos ver aqui é a maior esperança que nós temos, né? Que não tem coisa mais importante, mais valiosa e que mais nos motiva a irmos em frente é de sabermos que o nosso Salvador vai estar chegando logo, né? Amém. Ô Joel, e quando eu tenho uma esperança, nós seres humanos a gente costuma colocar data para as nossas esperanças, né? Tipo assim, eu vou te visitar 24 de dezembro. Então já chega, você vive normalmente, quando chega lá para o dia 20, opa! Certo? Deus, ele deixou a esperança de voltar. Só que ele não deixou a data, mas ele deixou um calendário, né? É uma data específica marcada. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas marcando a data novamente para a volta de Jesus. Né? Tem doido para tudo, né? Tem. Existe desapontamento que a gente viu que era um profético. Sim. Deus mesmo permitiu, né? É perigoso, não é saudável, não é plano de Deus, porque o Luiz Gonçalves falava assim que Deus não revelou 3 coisas para você: a volta de Jesus, não para você, mas não deixou revelar. Para ninguém, né? A volta de Jesus, o dia da sua morte e o dia do fechamento da porta da graça. Nenhuma delas está revelada. Imagina se você soubesse mesmo o dia que você vai morrer. Como é que seria isso? Seria muito doido. Complicado a gente ler. Porque às vezes você vai lá no médico e tem médico que fala assim, essa pessoa tem 6 meses de vida, a pessoa já está vivendo lá 7, 8 anos depois que o médico falou. E tem médico que fala, ele tem 2 anos de vida, o camarada morre no mês seguinte. Isso. Né? Agora, você tem uma data específica, que marcada, o próprio Deus exata, falando, determinando a sua morte, deve ser muito ruim. Vai chegar um momento que você vai viver desesperado por conta disso. Né? E Deus não revelou essas coisas. No caso da volta de Jesus, é com o objetivo de que a gente sempre esteja preparado. Né? Amém. Tem uma frase que eu vi na lição 4, uma lição que nós fizemos junto. Foi nós que diz o seguinte, eu peguei essa frase vai me acompanhar até o final da lição, que ela diz o seguinte: quem não tem nada pelo que valha a pena morrer, por isso não tem nada pelo que vale a pena viver. Essa frase, para mim, é o conceito da lição. Ou seja, Deus ele é tão bom, Ele vem, Ele dá vida, Ele morre por cada um de nós, mas Ele não nos deixa desamparado. E não nos deixa na expectativa de que só veio e morreu e nada mais vai acontecer, né? Ele diz, eu vou voltar. O verso áureo, quando a gente lê ele assim, vai refletindo nas palavras, a gente vê que é salta do texto uma felicidade, um prazer, quase como um desabafo de algo que estava sendo aguardado e o momento era muito propício, mas era um momento de grande dificuldade, isso. Porque diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Quando fala Ele nos salvará, dá essa sensação de que o negócio era feio, né? A situação era urgente. Este é o Senhor a quem aguardávamos.
Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Por quê? Todas as profecias, quando a gente analisa falando sobre a volta de Jesus, principalmente sobre o momento da volta de Jesus, vai ser o momento mais complicado da história da Terra. Né? No livro de Daniel diz que quando Miguel se levantar para salvar o seu povo, será um momento de angústia, qual nunca houve. Né? Então, assim, o povo de Deus, talvez o mundo não, mas o povo de Deus vai estar passando por uma situação extremamente difícil. E interessante, você falando de extremamente difícil, quando a gente vai para a lição de domingo, que fala sobre a promessa do seu retorno, ali tem, Elton, assim, uma coisa que eu achei muito interessante sobre o que esperança movia o coração dos protestantes peregrinos. Ou seja, eles tinham que sair da terra deles, que eles estavam sendo perseguidos, certo? E foram descobrir um novo mundo. Mas o interessante é que a lição deixa claro que eles não foram lá para ficarem ricos, né? Eles levaram algo no coração deles que era a grande alegria deles. A grande alegria era o quê? Era da volta de Jesus. Né? Ou seja, naquela época, no meio do sofrimento, o que deixava eles alegres era a volta de Jesus. E assim, quando a gente lê, né, Apocalipse, né, falando do novo céu e nova terra, né, eles procuravam, assim, eles tinham uma visão assim, Jesus vai voltar a essa terra e nós vamos viver aqui, coisa e tal. E um novo céu e nova terra já era uma esperança de sair de uma opressão, né, de um regime totalitário que exigia, que matava, torturava, coisas terríveis, né? E a promessa, nós vemos as promessas que Jesus deixou, né? E imagino a alegria deles era o quê? Ver Jesus voltar. E o interessante, sim, quando Jesus voltar, na pergunta 1 da lição, dá várias características de coisas que vão acontecer quando Jesus voltar, né? Vocês querem falar para mim aí qual é a grande promessa quando Jesus volta, né? A esperança que o cristão dá ao longo do século? Primeiro é a volta de Jesus. E quando ele voltar vai acontecer o quê? Eu gosto muito da passagem em 1 Tessalonicenses. Os textos que falam sobre a volta de Jesus é um dos que eu mais gosto. E assim, a situação que os crentes estavam passando, né? Eles estavam, por ainda, né, ali o início do evangelho ainda não ser muito claro algumas coisas, eles estavam muito tristes porque eles achavam que Jesus voltaria e levaria para o céu somente os que estivessem vivos, né? E aí Paulo escreve a eles dizendo o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha que texto maravilhoso. Ou seja, a pessoa que dava a vida pelo Evangelho, Elton, olha a certeza. Pois é. Por isso que eles, quando estavam para morrer, estavam cantando louvores. Eles viviam uma vida que, na certeza de que a coroa da vida estava garantida para aquele que entregou a vida para Jesus, né? E assim é a vida de um cristão hoje, né? Que você vê pessoas que são de Cristo, né? Estão passando por um momento de chegar ao descanso, né? E estão dando um testemunho para a gente de pessoas de fé que esperam o quê? Em Cristo. E outra coisa, essa passagem que o Joel leu fala sobre o quê? De que tem esse negócio, está lá no céu, está no inferno, está... Não, vai aguardando o quê? A ressurreição. Então, assim, quebra toda essa filosofia grega, essa coisa assim, teorias humanas,
Existe um padrão na Bíblia, Deus deixou um padrão para nós. E isso é muito reconfortante, né? Porque os nossos entes queridos que já partiram, nós sabemos que eles estão aonde? No pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Não está lá no céu vendo eu sofrer aqui, não está no inferno queimando, sofrendo e no purgatório. Purgatório, não tem nada disso. Mas no dia que Jesus voltar, vai receber o galardão, né? O título da lição é Motivados pela Esperança. E a esperança era a volta de Jesus. Eu vejo que o cristianismo hoje não vive essa promessa a fundo. Porque se todos os crentes vivessem essa promessa de verdade, seria muito diferente. Seria muito diferente. Não tem como. Porque isso aqui, essa promessa que eles tinham em mente, fez com que eles passassem por coisas terríveis, certo? A ponto até de entregar a própria vida e permanecerem firmes. Você daria a vida por Jesus? É uma pergunta. Você daria? Daria. Você daria a vida por Jesus? E eu vou falar para você, e essa é minha oração para Deus, para não ser um covarde. Sim. Exato. Agora, olha só como é que isso precisa estar tão enraizado dentro de nós. Você continuaria firme na sua fé, mas sendo que a vida do seu filho fosse exigida? É complicado, né? É complicado. Você dar a vida é uma coisa. Agora, a vida de outra pessoa, de um filho, da esposa, de um pai, de uma mãe, de alguém próximo a você, ser exigida ali na barganha, né? Se você renegar a sua fé, eu não vou matar ele. Aí já não é com você mais. A fé dessas pessoas, elas estavam tão firmes que não importava se fossem eles, se fossem os filhos. Nós temos relatos históricos dos filhos morrendo e os pais incentivando, permaneçam firmes, né? Porque a gente vai se encontrar. Então, assim, eu não sei até que ponto o cristianismo está preparado hoje para esse tipo de situação. E a gente tem que estar, né, Elton? Não sei. É algo que... Desculpa, Joel, a gente tem que estar. E Elton, assim, olha, eu achei legal aqui na lição que diz assim, é fácil entender porque a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria ao cristão. Ela aponta para o fim do sofrimento e da morte. Legal, né? Muito. Eu gosto muito da passagem de Lucas 24, que fala sobre a ascensão de Jesus, né? Os discípulos estavam vendo Jesus partir, mas é aqui que fala que aconteceu que enquanto abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Quer dizer, eles tinham a esperança de encontrar com Jesus novamente, né? E eles estavam num momento extremamente difícil, né? Te vê lá em Atos, né? Na mesma cena, aí os anjos reconfortando eles, ó, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar nas nuvens. E assim, aí a gente entende que isso aqui não é coisa de ser humano. O ser humano não inventa uma coisa dessa. Não tem condições. Não vai longe, não se cria. Não. Isso aqui é algo divino, é algo de Deus. Não é motivado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E eles fizeram maravilhas com o porquê. E tudo motivados por quem? Deram a vida por quem? Por Jesus. Por Jesus, mas a alegria estava no coração. Agora, interessante, já na parte de terça-feira, já chama a atenção o seguinte. Aqui a fé deles era num Cristo que voltaria. No primeiro parágrafo da lição já de terça-feira, mostra que surgiu, ali pelos meados do século XIX, um ensinamento que atrapalhou tudo, né? Lembra um ensinamento agora do... Eu não sei o nome direito, do Joel, que entende mais isso? Chama pré-mileniarismo. Esse nome é atrapalhado. Pré-milênio, né? Explica para nós aqui, só para o povo entender, Joel. Bom, essa crença é de que Jesus, a igreja, é do arrebatamento secreto. Né? Isso, vai lá. É a crença do arrebatamento secreto, onde a igreja vai ser retirada, a igreja, os salvos, e um povo permanecerá na terra que passará por tribulações. É os que precisam dar uma consertada. E depois Jesus vem e leva esse pessoal de uma forma visível, porque antes Jesus veio de forma invisível. Tá.
A forma que os cristãos criam até essa época dava alegria e eles trabalhavam. Essa forma aqui, não, já que vai ter o milênio, sim, vou me recuperar. O que aconteceu com a igreja nessa época? Observando os fatos históricos, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 diz que temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Daqui a pouco a gente vai ver que essa mensagem foi pregada. Ela foi pregada entre 1831 e 1844. E houve a primeira decepção, não foi a grande decepção, e aí muitas pessoas deixaram de acreditar na volta de Jesus como era pregada até então. E aí surgiram novas teorias. Aí foi dada a mensagem do segundo anjo, entre o início de 1844 e o final de 1844. Ao rejeitar a mensagem da volta de Jesus, como ela era pregada na época, porque não existia outra mensagem sendo pregada, a restauração da mensagem da volta de Jesus ela foi dada por Guilherme Miller, estudando as profecias bíblicas, com muita oração e muito estudo. Isso. Então, quando eles rejeitaram essa mensagem verdadeira e pura, surgiram novas teorias. E aí as igrejas começaram... No livro Grande Conflito, tem um capítulo que diz assim... esse livro aqui, que eu estou indicando para vocês. A causa... Aqui, dá uma olhada aí no índice. Aí, a causa da causa da degradação atual. A degradação espiritual das igrejas hoje, de igrejas que se tornaram permissivas, que adulteraram doutrinas, tudo isso surgiu a partir do momento que eles rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. Essa teoria aqui, né, do arrebatamento secreto é uma delas. Só que existem muitas hoje. Agora, essa daqui é o que mais a gente vê dentro da igreja cristã atual. E a lição ela deixa claro que, a partir do momento que começaram a crer nisso, aí para que a pressa? E outra coisa, esses 1000 anos de paz que eles pregam, né, tem muitos que estão vendo que isso está caindo por terra, porque a situação do mundo está indo de mal a pior. Vai estar chegando a um ponto assim que vai estar... A gente sabe pela Bíblia, não é ser pessimismo, não, é coisa que as coisas vão ficar muito... Igual o João falou de Daniel 12, uma tribulação como nunca houve. Né? Como nunca houve. Então, a coisa vai ficar cada vez o quê? Pior. E nós cremos no quê? De que os 1000 anos, Jesus vai vir. Isso. E os 1000 anos nós vamos passar com ele lá, julgando... Os que não aceitaram a Cristo Jesus. Isso. Os mortos que não aceitaram. Aí depois volta. É aquele tempo que a gente vai ver por que muitos estão, que a gente achava que eu não estava. Vou ficar feliz porque eu vou estar lá também. Nossa, estou aqui, que bênção. E muitos que a gente tinha certeza, né, que ia estar perdido, que aceitaram Jesus e estava lá. Né? Acho que a lição quer chamar a atenção para algo muito importante nos nossos dias. Pelo fato de nós estarmos bem amparados na Bíblia, nós vamos identificar facilmente o engano a respeito da volta de Jesus. Mas Jesus alertou, olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Né? E se disserem está ali, não vá. Ou se está lá, também não vá. Né? E aí ele fala, porque como o relâmpago sai do Oriente, Ocidente, se mostra de um lado no outro, né? Ele rasga o céu. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na Netflix tem um documentário que chama O Cerco de Waco. É interessante assistir, porque aquilo ali foi um desastre na história americana. Um grupo de religiosos vivia numa área no Texas, isolado, e, de repente, o FBI descobriu que eles estavam comercializando armas. Não, tu acredita que eu não vi por aí, não. Não Fala Sério, Pastor, falando sobre isso. Agora eu assisti semana passada. Eu assisti esse documentário na Netflix, depois eu fiquei sabendo... Aí, esse documentário, então, mostra um grupo de religiosos que vivia lá. E aí o FBI descobriu que essas pessoas estavam... o que eles faziam? Compravam armas... E eles manipulavam essas armas de semiautomática para automática e vendiam no mercado negro. Infiltraram pessoas lá dentro. E aí, um dia, a polícia chegou lá e cercou lá, e o pessoal que morava lá dentro trocou tiro com a polícia
e aí alguns guardas morreram, e alguns deles morreram. Depois o FBI veio, cercou, e aquilo durou um cerco de 51 dias e negociações para que aquelas pessoas se entregassem. Por fim, o FBI agiu de forma errada. E quando eles tentaram entrar, as pessoas incendiaram o local, a hipótese é essa. Morreram dentro, né? E todas elas morreram. Ponto. Um desastre. Só que quando a gente vai analisar o porquê, é que a gente vai ficar de boca aberta. As pessoas, elas morreram porque elas quiseram, e elas deram a vida por infidelidade ao líder religioso delas, David Koresh. Agora, por que essas pessoas deram a vida por ele? Aí que está a questão. Quando ele chegou nesse local, ele ainda não era líder, depois ele assumiu a liderança lá, ele era uma pessoa muito respeitada, passou a ser uma pessoa muito respeitada. Adivinha por quê? Porque ele interpretava as profecias do Apocalipse. Ele se colocava na posição de Messias, ele era Jesus na segunda vinda. E as pessoas acreditaram firmemente Henrique Cristo nisso. Americano. Só que ele era mais doido. E ele né, levou todas aquelas pessoas a darem a vida por ele, porque elas acreditavam que ele era Jesus na segunda vinda. Olha a importância da lição. A lição traz para nós aqui o modo que Jesus subiu, como ele viria. Jesus vem de forma visível, de forma audível, de forma corporal. A Bíblia revela isso. Não há margens bíblicas para nós sermos enganados, desde que a gente estude a Bíblia. Esse fato de arrebatamento secreto, de 1000 anos de paz na terra, tudo isso são enganos. E está fora da Bíblia. São enganos. Agora, Elton, o Joel chamou a atenção muito com a questão da Bíblia. Na parte de terça-feira fala sobre Guilherme Miller e a Bíblia. Esse daí, ele fez do jeito que ele queria ou ele seguiu a metodologia? Como é que foi o estudo dele da Bíblia? Então, o Guilherme Miller, ele estudou passagem por passagem da Bíblia, e enquanto ele não entendesse cada versículo que ele estudava, ele não... Olha que interessante, hein? E ele ia buscando aonde? Na Bíblia. Aí que está a diferença de quem é enganado e de quem segue a verdade. Porque falsos cristos, falsos profetas, igual o Joel falou aqui, tem um monte. Mas ele por não quê? era tipo assim, quando chegava num texto difícil, ô Elton, o que você acha do texto? Não. Ele não fazia isso, não? Não, ele pegava... Primeira coisa, orava para quem? Para o Espírito Santo. Iluminar aí. E ele tinha vontade de entender. Mas tudo ele buscava onde? Dentro da palavra de Deus. Então, assim, o Espírito Santo foi atuando na vida dele, e ele começou a descobrir coisas maravilhosas na palavra de Deus. Coisas que estavam esquecidas, que as pessoas estavam inventando doutrinas humanas junto, tradições. Ele não, ele foi na fonte, direto, não saía dali. Tinha às vezes, alguma pesquisa histórica, alguma coisa, ele poderia fazer, porque a Bíblia tem relatos históricos também, né? E que é confirmado na profecia. Então, assim, ele foi usado por Deus para trazer uma luz que era necessária para aquela época. E foi tremendamente usado para isso, né? E essa luz até hoje clareia para a gente, né? Os falsos ensinamentos e os falsos profetas, eles não resistem aos testes bíblicos. Aí até algo espantoso hoje, que a gente se depara com 47 mil religiões, aproximadamente, 47 mil religiões cristãs. Há um tempo atrás era 40, né? Um pouco mais atrás era 36, depois 40, agora 47 milhões de religiões cristãs. Usando a Bíblia, dizendo-se inspiradas por Deus e pelo Espírito Santo, usam a Bíblia e abrem as suas igrejas. Qual que é o que responde esse fenômeno? Qual que é a razão para que esse fenômeno exista? Primeiro, o principal deles, para mim, é o principal. A Bíblia responde à própria Bíblia. O problema é que as pessoas interpretam a Bíblia. E quando nós olhamos o método de estudo de Guilherme Miller, ele usou lá Isaías 28, verso 10, onde é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, né? Regra sobre regra, um pouco aqui,
um pouco ali. Ele usou o exemplo de Jesus quando estava no caminho de Emaús com os discípulos, que eles queriam saber, né, sobre as coisas que tinham acontecido, e Jesus discorrendo pela lei, pelos profetas, pelos salmos, ou seja, por toda a escritura da época, né, um pouco aqui, um pouco ali, falava a respeito do Cristo que viria e iria morrer. Então, quando surgem questões, doutrinas, quem vai confirmar isso? A Bíblia. Mas há uma interação entre o ser humano, que pesquisa com um coração sincero, com o Espírito Santo, que guia nessa pesquisa, e com os textos bíblicos para que vão confirmar um ensinamento bíblico. Então, assim, para os que estão em casa, nós precisamos deixar de nos amparar em simples conversa fiada, teorias ou né, assim, em textos rasos. A Bíblia, às vezes, em um assunto que você estudar, você vai encontrar 10, 15, 20 versículos bíblicos comprovando aquela ideia. Então, se você tem dúvidas sobre algo, se alguém te apresentou algo que você não conhece, você não deve rejeitar e nem aceitar, mas deve o quê? Pesquisar com oração e estudo da Bíblia. Quando eu estudo com as pessoas sobre os dons do Espírito, tem um dom que é o Espírito de profecia, que a gente vê repetido também na característica da igreja, né? Que tem o testemunho de Cristo, né? Depois do testemunho de Cristo, o Espírito de profecia. Eu sempre costumo dizer o seguinte: há 2 tipos de atuação do Espírito Santo. Um é o dom profético, é onde Deus dá visões, onde Deus fala com o profeta, falando sobre visão. Agora, quando eu vou para o apóstolo Paulo, em Coríntios 14, aí eu começo a ver um outro dom ali, que é o dom de interpretação. Sim, que o apóstolo Paulo fala, né? Verdade. Antes eu gostaria que vocês fossem que nem eu, certo? Não que falasseis em línguas, mas que vocês profetizassem. Esse profetizar aqui é o fato de ensinar a palavra de Deus, ou seja, pegar uma coisa já profetizada e falar, ou seja, é o Espírito Santo que dá isso para nós. Ou seja, na vida de Guilherme Miller, a gente vê isso, alguém pesquisando, como o Elton falou, orando, buscando a atuação do Espírito Santo. Quem que escreveu a Bíblia? Homens santos conduzidos pelo Espírito. Quem dá a interpretação da Bíblia? Quem mandou escrever? O Espírito Santo. Mas o que ele vai usar para te dar a interpretação bíblica? A Bíblia. É lógico, né? E o que mais gente tem hoje em dia é crente que lê um versículo por dia e quer... Eu vou falar para vocês uma coisa, vou confessar para vocês assim, eu deixei de ser muito preguiçoso, sabe? A lição dos Salmos me fez eu pegar os Salmos e introduzir nos meus cultos. Só que ele fez uma coisa para mim, Elton e Joel. Eu comecei a levantar mais de madrugada que sempre para aprender. Então, ou seja, o que Guilherme Miller fez é algo que eu estou buscando fazer na minha vida. E eu sei que o Espírito Santo só vai me dar essa ação se eu continuar. Porque senão eu vou continuar um imbecil, maneira de falar, ou um tolo, como a Bíblia chama, né? Que pode ser levado para qualquer evento de doutrina. E uma coisa interessante que nos estudos que ele fez, que é uma das profecias que eu mais demorei para aprender na vida, sério mesmo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, para você que está em casa, está lá na Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia em Daniel 8,14, você vai ver ele falando até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E depois em Daniel 9, certo? O anjo vem explicar. Joel, você que é o professor disso aí, me explica. Como é que é isso? Como é que foi isso? O que quer dizer profecia e como é que ele pegou a profecia? Na classe bíblica nós passamos foram 2 classes bíblicas de aproximadamente 1h10 cada uma, para a gente estudar a profecia de 2.300 tardes e manhãs, e ainda a gente saiu lá muito aquém do que deveria. Então, você só tem 2 minutos, se vira. Né? Mas essa profecia ela é um período de tempo profético, dado a Daniel 8,14, onde lá Daniel recebeu a informação de que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Em Daniel 9, o anjo vem explicar essa profecia. E ele dá o ponto de partida, que foi a ordem para a restauração de Jerusalém. Isso. Importante saber que 3 ordens foram dadas. E na terceira, é contada a partir da terceira, porque foi a que foi validada mesmo. Foi um decreto lá de Artaxerxes,
no ano 457, depois, então antes de Cristo. Então eu começo em 450 No e... outono de 457, a gente precisa lembrar que nessa contagem não existe ano zero. Né? Isso. Chega um depois de Cristo e um depois e antes de Cristo. Não existe ano zero. E aí o anjo fala para ele assim, que 70 semanas estariam cortadas desse tempo profético, 2.300 anos, e as 70 semanas elas estavam determinadas para o povo judeu. Só um pouquinho, Elton. Esse determinada para o povo de Deus, o que isso quer dizer, determinada para o povo de Deus? Já tinha um prazo para o povo de Deus nessa profecia. Esse povo de Deus é o Israel? É. E 490 anos, né, dos 2.300 anos. Mas é interessante que a gente vê o Guilherme Miller, aonde que ele achou tudo isso? Achou dentro da Bíblia. Sim. E ele não foi ali, aconteceu o que o Joel lá. sabe, o que o Elton sabe. Eu acho que é isso, eu acho que aquilo não. Ele, pelo Espírito Santo, ele achou o quê? Foi lá em Esdras 7 e achou lá o decreto do rei Artaxerxes falando o quê? Aí ele foi lá, quando que foi isso? 457, né? Aí ele pegou números, 14, Ezequiel 4, falando que cada dia é o quê? Te dou por um ano, né? Tudo dentro da Bíblia. Da Bíblia. Ele não foi assim, igual você falou, o que você acha que é isso aqui? Não, ele foi lá estudando. E ele ajoelhava e orava, ele estudava dia e noite para entender. Ele não era esses caras que ficam na internet vendo um assunto? Não, de jeito nenhum. E aí a gente vê o quê? A gente vê que essa profecia, esses 490 anos, estava determinado para quem? Para o povo de Deus. Se ele pega lá 457, a reconstrução começou de Jerusalém, que está na Bíblia. Menos 490 vai dar quanto? 31. 27. Que é o quê? O batismo de Jesus. Que é o 469, isso. Nessa profecia, ela inicia ali, né, dizendo que 7 semanas e 62 semanas, e depois tinha uma semana e meia semana. Por isso que eu fiz aqui. Eu fiz a conta aqui. Porque assim, o Elton falou bem aqui, ó, em profecias, um dia em profecia. E nós já vimos isso esse ano, nesse trimestre, né? Significa um ano. Então a profecia de 2.300 tardes e manhã era 2.300 anos. Dentro dessa profecia existia um período que estava determinado para o povo judeu, que era de 490 anos. E aí ali o anjo fala que 7 semanas, ou seja, 49 semanas, mais 62, seria a reconstrução de Jerusalém em tempos angustiosos, reconstruir os Foi muros, difícil, o templo. De 62 semanas, né, aí o período total, que daria 69, o que aconteceria nesse período? Olha que, sabe e entende, desde a saída para restaurar, para a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Quem é o ungido? O príncipe, diz aqui. 7 semanas e 62 daí foi por 27, semanas. né? Aí dava 27. Sim. Aí nós chegamos no ano 27, o ungido, o príncipe. Para você, que nós estamos falando no 27, foi o batismo de Cristo, certo? As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido. Olha que interessante. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações e determinação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana quer dizer o quê? 7 anos. Mas na metade da 3 semana... anos e meio. 3 anos e meio, o que acontece com ele? Elton, você está sabido mesmo, hein? Não. Fará cessar o sacrifício, os sacrifícios dos cordeiros lá, né? Então, quer dizer, se eu pegar o 27, que ele foi ungido, que termina as 62 semanas mais as 7, que daria 69 semanas. Sim. E se eu pegar a metade da semana, que seria 3 anos e meio, então daria no ano 31. 31. Exatamente. Jesus é crucificado. Caramba, quando que ele foi morto na metade da semana. E sem os 490 anos do povo judeu, quando? No ano 34, 34 que Estevão foi apedrejado. Que aí eles rejeitaram totalmente Jesus como o Messias, o Salvador. Interessante isso, né? A morte de Jesus, ainda houve depois da morte de Jesus, mais um período de graça para aquele povo. Agora, mais interessante é o quê? Que o povo de Deus não tinha essa profecia dos 490 anos, tinha o batismo de Jesus, a morte
E eles não aceitaram o quê? Jesus como Salvador. É muito interessante, Satanás, né? porque fala assim, ó, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e o anjo explica tudo aquilo ali, os eventos que iriam acontecer. E aí fala assim que também para restaurar Jerusalém, para isso, para aquilo, e para selar a visão. Desse período em diante, o restante da visão estava selada. Não houve compreensão. Parte da profecia foi revelada. Quando é que esse selo foi aberto? Essa outra parte da profecia foi compreendida quando? Quando é que foi aberto esse selo? Guilherme Miller. Olha que interessante. Aí que vieram a compreensão dessa parte que já era compreendida, já era revelada, e até o restante das 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos estudar o que significa o 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Guilherme Miller entendeu que era a volta de Jesus, mas não era. Ele errou, acertou na profecia ali nos eventos, mas ele errou, ou melhor, ele acertou nas contagens, mas errou o evento. Na semana que vem a gente vai ver sobre isso. Isso é só para você ficar aí com a vontadezinha de saber. Nós vamos revelar para você. Não se preocupa. Agora é interessante, né? Como a Bíblia ela é exata. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu estudando a Bíblia com uma pessoa certa vez, né? Mas o que é a Bíblia? Quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Papel aceita tudo, papel aceita tudo. Aí eu peguei a profecia de Daniel 2, certo? Que é da estátua, e peguei a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Vamos fazendo junto, tudinho. Cheguei no final. Por isso que é bom ser historicista. O Mateus, na semana passada, explicou muito isso, sabe? Por isso que é bom ser historicista, porque a história comprova a Bíblia. Depois que terminou assim, a pessoa olhou para mim e falou assim, Jefferson, não tem como esse livro ser um papel que aceita qualquer coisa. Qual é a importância, né, do estudo profético para a vida espiritual minha e da igreja, né? Profecia é história antecipada. Eu vejo profecia dessa forma. Profecia é história antecipada. É a fotografia do futuro, né? Então, como é que nós vamos analisar a profecia? Aquilo que já se cumpriu está registrado na história. O que vai se cumprir é história antecipada. Então, nós temos sempre que estar de olho no curso da história. Isso, sempre. E não tentando fazer apologias às coisas. Vai lá. Mistura jornal, coisas de jornal com profecia. Né? Não dá certo. Vai lá na besta. A besta é tal. A besta é o besta que está falando que é besta, não é outra coisa. Então, assim, a gente tem que pautar na Bíblia e aquela coisa, aquilo que foi revelado a seu tempo. Exato. Sim. Os pioneiros adventistas, Tiago White, ele alertou muitas vezes sobre isso. Não existe segurança naquilo que ainda não aconteceu. Isso. Certo? Por exemplo, o livro do Apocalipse é um livro fascinante, é um livro que leva muito para o lado do sensacionalismo, mas eu vejo o livro do Apocalipse como um quebra-cabeças. E a história, ela modela as peças do quebra-cabeças. Então, existem locais em que encaixa certinho, um período histórico encaixa, é ali. Tem outros que parece, às vezes a gente pode tentar colocar ali, mas depois não é aqui, é em outro local. E a gente vai assim desenhando o livro do Apocalipse. Então, aquilo que não foi revelado ainda, nós temos que ter cautela. Nós podemos analisar e, às vezes, até tem uma probabilidade, olhar o curso da história, para onde está seguindo, e ficar atento para coisas que possam vir a acontecer. Agora, determinar... Agora, uma coisa é certa. Toda profecia, toda, mesmo antes do total cumprimento dela, Deus vai deixando faíscas, fagulhas de pista para a gente saber, opa... Posso falar um negócio? Pode. Que eu tenho percebido? As profecias, quando elas estão por se cumprir, é revelado ao povo. Por exemplo, Daniel. Daniel viveu quanto tempo lá na Babilônia? A gente cerca está de 70 anos. Isso. Certo? E ele era um estudioso da palavra de Deus. Só que quando chegou no final, ele falou, eu entendi que os 70 anos que foram profetizados por Jeremias estavam chegando no fim.
Então, assim, nos períodos em que, por exemplo, o Messias, que foi tão aguardado, quando nós olhamos próximo da vinda de Jesus, houveram muitos eventos que ficou claro que iria acontecer. E assim nós, nos nossos dias, né? Nós não podemos determinar o dia e a hora, mas a gente percebe. Mas está muito próximo. Tem o céu se abrindo. Você junta com Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus, do tempo do fim, você está vendo que Jesus não demora muito para vir, não. Você está marcando data? Não. Nós estamos fazendo o quê? Juntando tudo isso que está acontecendo, das profecias, Daniel, Apocalipse, o sermão profético de Jesus, está tudo fechando. E o próprio Jesus disse, quando vires essas coisas acontecer, olhai para cima e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Então não demora muito, não. As coisas estão acontecendo e rápidas. Amém. Não é coisa que vai demorar muito tempo, não. Deus já está vendo que os filhos dele já estão há muito tempo aguardando. Agora cabe a nós, né, usarmos a profecia e o tempo que temos para alarmar, buzinar, gritar como um atalaia para as pessoas conhecerem Jesus. As pessoas estão percebendo isso. E nós que conhecemos devemos aproveitar que elas estão... Mas que está... Olha essa dengue que está aqui, ninguém esperava uma coisa desse jeito. Eles estão falando, olha aqui que Jesus falou, está confirmando tudo isso. Guerra, rumores de guerra, olha o que está acontecendo, olha desastres naturais. Então, assim, as pessoas, nossa, o que é isso? Aí você pode mostrar na palavra de Deus que isso aí Jesus falou e está acontecendo. E ele está, igual você falou, ele está voltando. E a nossa alegria é essa. Amém. Olha que bom a gente entender, como Miller entendeu, como aqui agradeço a vocês de uma forma bem assim, bem didática, nos ensinou, né? Como a profecia bíblica nos ajuda a ser esperançosos, certo? Quanto à relação, quanto à volta de Cristo. Veja, Guilherme Miller percebeu, inspirado pelo Espírito Santo, estudou e chegou às conclusões que biblicamente e profeticamente a gente viu que estava certo. O evento, Deus permitiu que alguma coisa acontecesse. Por quê? Porque o próprio Apocalipse dizia, olha, é necessário que profetizes novamente. E nós somos esses que temos a obrigação de profetizar, de ensinar da palavra de Deus. A profecia diz que haverá um povo, e você faz parte desse povo, que vai ser o atalaia de Deus pertinho de Jesus voltar. Mas para isso nós precisamos fazer como Miller, ir para a palavra de Deus. Parar de ser crente de internet, que só fica atrás de novidade, e cada novidade, cada dia o diabo bota uma diferente, colocando dúvidas na cabeça da gente, colocando a nossa fé em outras pessoas e não na palavra de Deus e nem na igreja de Deus. Sabe o que nós temos que fazer? Orar mais. As madrugadas nossas mais preenchidas com oração e com a unção do Espírito Santo. Buscando na palavra de Deus o consolo e a sabedoria, porque a própria Bíblia diz que Deus vai dar a sabedoria se nós pedirmos. Que você faça disso, sabedoria, estudo da palavra de Deus no seu dia a dia, para que aquele versinho que nós lemos no início, assim, esse é o Deus a quem nós tanto aguardávamos. Ele vai nos alegrará, Ele nos alegrará, Ele vai fazer com que nós exultemos. Só para isso, só isso pode acontecer na minha e na sua vida, se nós fizermos da palavra de Deus e de Cristo o nosso alvo diário. Vamos juntos orar pedindo isso para Jesus? Querido Papai do céu, o tempo profético teu está se cumprindo. A profecia de tempos longos, mais longos na Bíblia, a gente está estudando nesse trimestre, ela já se cumpriu. Só falta, Deus, aquela pedrinha de Daniel 2. E nós cremos que essa pedra já está logo para vir, se espalhar, que é a volta de Cristo, e Cristo dominar, acabar com o mal. Mas nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, para que possamos aprender mais da Tua palavra, buscar mais a Tua verdade, que possamos insistir mais com os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, com os nossos amigos, mostrar por intermédio da nossa vida, da nossa bondade, da longanimidade, do perdão, mostrar o quanto o Senhor está conosco e como é bom ser seu filho. Por favor, Papai do céu, que possamos estudar, que possamos aprender, que possamos botar em prática, porque nós queremos ficar muito alegre quando Cristo aparecer nas nuvens do céu.
E isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado por ter compartilhado conosco mais uma classe, de estar aí na nossa companhia. Vai ser muito bom. E semana que vem nós já vamos estar no mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal, tudinho, nós juntos para mais uma classe. Mas não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Dá o seu like, compartilhe e ore por nós. Deus nos abençoe.